Olá meninas, tudo bom? Hoje é 25 de outubro de 2019, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 33º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é vinho novo e vinho velho. O texto-chave está em Mateus, capítulo 9, versículo 17. Antes de eu ler o texto, eu quero dizer que não teve como eu não falar sobre videira hoje, porque ontem nós falamos sobre a oliveira. Nós falamos do fruto da oliveira, daquele fruto maravilhoso que sai o azeite, tudo que o azeite representa na palavra e representa para nós. Mas hoje nós queremos aprender com a videira. E essas são as duas árvores importantes em Israel, a videira e a oliveira, né? E o Senhor quer falar conosco hoje. Receba a tua porção, receba, assim, uma graça de Deus para que você tenha um final de semana abençoado, cheio de vida, cheio de gratidão e cheio de entendimento para você continuar desfrutando daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Então vamos lá. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 17. Esse texto é interessante que Jesus está falando de algumas coisas com os discípulos e ele estava falando de jejum no começo do texto, né, aqui no versículo 14, e de repente ele passa para esse assunto. Então, no final, no versículo 17, fala assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nós vamos estar falando um pouco sobre a videira. Eu quero fazer um paralelo, mais ou menos do jeito que a gente fez ontem, da oliveira. E depois nós voltamos para esse texto-chave que o Senhor vai falar conosco, completar aquilo que Ele quer falar conosco. Bom, a videira, irmã, nós sabemos, né? É a árvorezinha que dá as uvas. E das uvas se produz o vinho. Esse vinho que eu quero falar hoje, o vinho que representa na Bíblia, eu não vou entrar aqui em assunto de bebida alcoólica, de álcool. Eu quero falar do que a videira produz. A videira, a videira não produz vinho, né? Ela produz suco de uva natural. O vinho vem depois, porque no processo que o homem faz, né? Mas eu quero falar da base do vinho, que é o suco de uva natural, não fermentado. Então, eu quero que a gente foca nisso aí, tá bom? O que ele representa, né? O que representa o vinho na Bíblia? Para que ele serve? Como é que ele é produzido? O vinho é retirado da videira e as uvas precisam ser esmagadas da mesma forma que a azeitona. As uvas passam pelos lagares para sair suco de uva e se transformar no vinho lá na frente. A diferença entre produzir azeite e produzir vinho é que a azeitona ela era esmagada com muita força. E as uvas, elas não podem ser esmagadas com tanta força. Elas têm que ser mais delicado, né? E antigamente tinha nos lagares, quando não tinha talvez os maquinários, os lagares as uvas eram pisadas com os pés, né? Então, tem essa diferença e eu quero que a gente preste atenção nessa diferença, porque depois eu vou aplicar isso na vida espiritual. Então, a azeitona, ela era esmagada mais fortemente e as uvas com mais delicadeza. Irmãs, estou meio dormindo ainda, né? Que estou falando até brom. Bom, para que serve o vinho, né? Para que serve o vinho, assim como para que servia o azeite? Ele também servia de alimento, né? O suco de uva puro. Ele também serve de medicamento. Ele também representa algo novo, ele representa alegria. Ele representa também o sangue de Jesus, ele representa o sinal da aliança, da nova aliança. E assim como o azeite, ele também tem vários tipos de vinho, né? Os vinhos, a qualidade deles depende também da colheita da uva, do tempo que se colhe a uva, aí vai depender a qualidade do vinho. Então tem vinhos muito bons e tem vinhos mais
mais simples, mais com menos, como é que eu falo? Com menos ingrediente base, né? Então ele fica um vinho de má qualidade. E o vinho também é muito caro, é uma bebida cara, né? Se o vinho é muito barato, é porque não é um vinho de qualidade muito boa. Então, ele tem essa comparação também com o azeite. Bom, muitos também querem o vinho, né? Nós queremos o vinho novo, nós queremos a alegria, nós queremos tudo que ele representa, mas a gente não entende e não valoriza a vinha, da mesma forma que a gente aprendeu antes sobre a oliveira. E o vinho ele só é possível por causa do fruto da vide, né? Se uma vide sem fruto, não tem como ela produzir vinho. Uma vide é assim como a oliveira, ela também demora para dar o seu fruto, porque ela também precisa amadurecer, ter raiz forte, se desenvolver, ter os ramos fortes para sustentar o peso dos frutos, né? Porque a videira, você vê que ela é diferente da oliveira, né? A oliveira, ela por si só, ela já é uma árvore forte, de troncos fortes, que dá aquele fruto pequeno, né? Que é a azeitona. A videira não, a videira ela é uma como se fosse uma parreira, né? Ela tem que ter, igual os estaleiros que eu comentei do chuchu, ela tem que ter sustento, ela tem que ser guiada, né? Para ela poder se firmando ali nos estaleiros, para poder ela dar os frutos, ela tem que estar forte, ela tem que ter os seus ramos fortalecidos, né? Os seus, como se fosse um cipó, né? Fortalecido para poder aguentar os cachos de uva pesado. Então é diferente, ela é uma árvore mais delicada, né? Ela é uma planta mais delicada. Apesar de ser forte, a força dela não é tão visível quanto a da oliveira, que você vê aqueles troncos já fortalecidos. Então, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Então, ela demora também a dar frutos. Ela demora de 5 a 6 anos para produzir os frutos. E uma boa videira, ela passa pelos ciclos, né? Tem os ciclos da videira. Ela demora bastante para dar o fruto, para chegar no final. Então, eu coloquei aqui os 8 ciclos que ela passa, que também vamos pensar na nossa vida, né? Existe um ciclo que fala que é o choro da videira. É quando ela é podada e ela começa a perder a sua seiva. Então, na hora que corta ali sai uma seiva e é chamado choro da videira. E isso é importante ela perder essa seiva, é importante essa poda para que ela se renove e venha com força total. Depois daquilo ali, a videira brota. Depois que ela brota, né, aí vem a terceira etapa, nascem-se as folhas, os ramos começam a crescer. Depois vem a quarta etapa, que vem a floração, ela flore. E depois dessas flores, vem os frutos. É as flores que se tornam os frutos, as flores que transformam em cachos de uva. Cada flor fecundada transforma em um cacho de uva. E essa parte da floração é muito importante porque vai depender muito do clima, porque o clima pode acabar com as flores, dependendo do clima, né? Do frio e tudo. A videira, ela não é uma planta de muito calor, né? Ela não pode estar muito no calor nem muito no frio. As flores se transformam em cachos, né? Então, nós vamos para o sexta parte do ciclo, que é a coloração, que é a pintura. Os cachos nascem ali as uvas verdes e elas vão se transformando e começa a mudança de cor para ficar na coloração da uva, né? Da uva roxa, enfim. O sétimo passo vem a maduração. Aí ela madura, né? As uvas estão maduras. Aí vem o oitavo passo, que é a queda das folhas. Cai todas as folhas da videira e ela entra no tempo de descanso e ela passa todo o inverno até chegar novamente ali o começo da primavera, para que ela volte a fazer todo esse ciclo, né? Porque depois que ela descansa, aí vem como é que fala, que o homem que cuida da vinha
poda ela, e aí ela vai fazer todo o processo novamente, mais um ano ela vai dar os seus frutos. Então aqui a gente começa a compreender o ciclo de uma videira. E os cachos amadurecem, estão perfeitos para a colheita. Assim somos nós durante todo o ano. Nós precisamos entender e respeitar os frutos da nossa vida, o tempo dos frutos, esse tempo aqui que nós estamos falando dessa fase. Estava falando também, quando eu procurei um pouco sobre essa videira, que o frio ele tem um papel importantíssimo para promover a maduração do tronco e a eliminação de insetos. Fala-se também que uma videira tem uma vida longa, assim como as oliveiras, não tão longa quanto as oliveiras, né? Mas para uma árvore tão delicada como a videira, ela tem uma vida de 50 a 100 anos. Agora nós vamos entrar, irmãs, no que Deus realmente quer. Só que isso dá uma esclarecida no que é realmente uma videira, porque tem coisa, né, que a gente às vezes não pensa muito, não pesquisa muito sobre o assunto, a gente vai deixando. A gente sabe que videira é uma árvore que dá fruta e tá tudo bem, e tem a uva, tem o suco de uva, tem o vinho, tá tudo ótimo, e a gente não para analisar esses detalhes. Mas é interessante que Deus trouxe essas duas árvores para a gente estar falando nos devocionais, e as duas árvores mais importantes de Israel, e elas representam muito espiritualmente. A videira é um assunto muito extenso, né? Se eu fosse ficar aqui também falando, milhões de versículos de texto que remete à videira. Israel era comparado com a videira, e agora nós vamos entrar naquilo que o Senhor quer. Então o Senhor está dizendo, nós já entendemos como é que faz o vinho, né? E depois que tudo é colhido ali, colhe-se aquele vinho primeiro, aquele primeiro suco de uva, o melhor que tem ali, aí ele vai para o processo de fermentação. E ali, eu não vou entrar nesse detalhe, mas quanto tempo fica, e ali eles vão, na medida do tempo, é que quanto mais tempo, mais fermenta, eles vão organizando ali qual é o tempo, e nesse tempo fica o vinho melhor ou o vinho mais ou menos, enfim. Mas o que Deus quer falar com a gente é isso aqui, olha. Não se põe vinho novos em odre velhos. Do contrário, vai romper os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Eu levei muitos anos para entender esse versículo. Eu falava, gente, não estou entendendo nada, eu não bebo, não entendo de vinho, né? Não sei o que é isso. Mas com o tempo, eu fui compreendendo que essas estações da vida, todos os anos, irmãs, nós falamos muito sobre isso, né? Um dos textos que eu mais amo, que é Eclesiastes, que eu falei, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, e essa é a base da caminhada de oração, conhecer o tempo e o modo de viver nesse tempo. E a gente é uma videira, o Senhor chama a gente de videira, o Senhor chamava o povo de Israel de videira, né? E eu quero ler agora João capítulo 15. João capítulo 15 fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produz mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu vou permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, e lançará no fogo, e será queimado. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas
para que o meu gozo estejais em vós e o vosso gozo seja completo. Então, nós somos uma videira. E essa videira, para dar esses frutos, eu tenho certeza que enquanto a gente foi falando, a gente foi imaginando, né, aquelas videiras, aqueles cachos de uva maravilhosos. Eu tenho certeza que a gente tem que entender que nós somos a videira que tá ligada à videira verdadeira. Não tem como a gente dar fruto sem estar ligado a essa videira verdadeira. A videira verdadeira é que nos dá força. E está dizendo aqui que o Pai é o agricultor. E ele corta todo o ramo que está em Jesus e não dá fruto. Porque, irmãs, deve ser difícil para um agricultor ter a sua plantação e ver chegando os anos, né? Eu estou cuidando dessa planta e chega os anos, ela não dá seu fruto. Porque as árvores, tanto a oliveira como a videira, são árvores de muito trabalho. Tem que ter muita paciência para você ser um agricultor desses dois tipos de planta. O agricultor, quando ele pega essas duas plantas para cuidar, quando ele quer ser um investidor nesses dois ramos, ele foca no valor daquele fruto maravilhoso que vai vir. Não, eu vou dar todo o trabalho, todo o cuidado, todo o carinho, porque o fruto dessas duas árvores são muito valiosos. E assim é o Senhor conosco. Ele sabe o valor do fruto que nós vamos dar. Então, ele investe em nós. Ele cuida de nós. Né? Como está falando aqui do clima, né? Tem que ter o clima adequado. E o Senhor preocupa com tudo isso. Nós vimos lá no deserto que o Senhor era a nuvem para livrar o povo de todo o calor, de todo o sol. O Senhor era a coluna de fogo para aquecer aquele povo na noite. Então é o Senhor que sustenta essas árvores. Eu estou falando no sentido espiritual, estou dizendo que nós somos essa árvore, nós somos essa videira. E quando o Senhor trabalha conosco nesse ciclo da vida, que ele tem que cortar a videira chora, né? E aí depois ela vai brotar, aí depois as folhas começam a crescer, depois vem a floração, tem que tomar muito, assim, um cuidado com essas flores. Não tem a palavra ali que diz que a gente tem que vigiar com as raposinhas, porque a nossa vide estão em flores. Nesse momento de vide em flores, o inimigo vem sorrateiramente querendo destruir, querendo comer, querendo destruir, porque cada flor que ele destrói um cacho de uva. Então, às vezes, nós estamos começando a florescer. Você já viu pessoas assim? Está começando a florescer no evangelho, você olha, você fala, nossa, essa daí vai dar bem, né? Essa pessoa tem dom, essa pessoa tem carisma, essa pessoa tem diligência, pessoa de fé. Daqui a pouco a coisa desanda, que não teve fruto, não teve nada, porque não vigiamos com as raposinhas. As raposinhas querem destruir a nossa vinha inteira. Então hoje vamos assim focar que você é uma videira e foca assim numa taça que vai gerar aquele suco de uva puro, natural, chamado de vinho, né? Então o Senhor quer falar conosco que por que ele está dizendo no primeiro texto que eu li, que é o texto-chave do devocional, que ele não derrama vinho novos em odres velhos e nem derrama vinho velho nos odres novos. E eu te falei aqui que eu demorei a entender isso. Irmãs, o Senhor é um Deus de novidade de vida. Ontem eu estava conversando com uma amiga de muitos anos e eu estava dizendo para ela de uma situação e ela disse, que legal, você vai ficar ali por muitos anos. Eu disse, jamais, eu não me prendo a coisa por muitos anos. A única coisa que Deus mandou a gente se prender por muitos anos, se possível for, né, é a aliança do casamento. Eu falei para ela, eu sou uma pessoa eu aprendi com Deus que nós temos que ser uma pessoa de movimento. Não estou dizendo a gente ser pessoas inconstantes, né? Tem pessoas inconstantes, que não param em nada, não termina nada e muitas vezes parece que está em movimento, mas não está em movimento, está fugindo de coisas, fugindo de processos, fugindo de responsabilidades. Não é isso, eu estou dizendo
que eu gosto do movimento de Deus. Eu não posso, nós não nascemos para ficar parado a vida inteira agarrado numa coisa só, sem dar frutos. Então, quando a gente vê, né, o próprio agricultor, quando ele vê que uma árvore não está dando fruto, e eu quero ler Lucas capítulo 13, no versículo 6 e 7, fala assim, a parábola da figueira estéril. Nós estamos falando de videira, mas nós vamos falar de figueira também, né? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha, plantado no meio das vinhas, e vindo procurar fruto nela, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, era isso que eu queria falar, né? O cara que cuida da vinha. Mas de manhã, irmãs, com sono, para sair essa palavra aqui, ia ser difícil, né? Então veio a ele e falou assim, há 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ainda aí ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ponha estrume, se vier a dar fruto, bem, se não, manda cortar. Então, aqui, esse viticultor, ele representa Jesus, né? O Senhor é o dono da vinha e ele vem procurar fruto nessa figueira. Vamos colocar que ele está procurando fruto na videira hoje e ele não está achando. E aqui está dizendo, como se Jesus disse para o Senhor ali, né? Deixa mais um ano. Então, irmãos, vamos olhar para a nossa vida hoje e vamos pensar. O ano está terminando, né? E esse propósito da caminhada, ele vai terminar bem no comecinho de dezembro, que aí entra o mês de festa, o mês que a gente vai despedindo ali do ano de 2019. Você deu fruto esse ano? Quais são os frutos? Só tem vinho se tiver fruto. Da mesma forma que é o azeite. Como eu disse, muitos querem a unção, mas não preocupa em cuidar dos frutos, não preocupa em dar frutos. Você não tem como ter óleo se você não gerou fruto. Você não tem como ter vinho novo na sua vida se você não gera frutos. E esse processo que eu disse, que a uva passa por um processo mais delicado. Então, a oliveira é aquele processo grosso. Sabe aquele processo bruto que a gente passa na vida? Aquilo é para sair o óleo. Mas já a videira é aqueles processos delicados, aqueles processos que a gente não entende bem, aqueles processos que a gente tem que estar ligado para realmente entender o propósito de Deus. É aquela esmagadinha mais delicada, aquela esmagadinha mais no íntimo, sabe? Aquela esmagadinha mais lá, trabalhando no nosso orgulho, no nosso caráter, coisa que ninguém vê. Né? Já a oliveira, não, a oliveira já ela é um fruto parecido com a uva, né? Aquelas 2 bolinhas ali, mas a oliveira tem a oliva, ela tem aquele caroço grosso por dentro, ela é uma casca grossa, então é aquele tratamento bruto que a gente recebe quando a gente converte, que você fala, meu Deus, tá me quebrando toda, né? Já a uva é aquele processo delicado, né? Por fora ninguém às vezes nem está percebendo, mas por dentro você está sendo esmagado, está trabalhando seu caráter, trabalhando seu temperamento, né? Para você gerar frutos. Mas a gente só gera frutos se a gente estiver no Senhor, se estiver agarradinha com o Senhor. E nós precisamos entender os processos da vida. Muitas vezes você é uma videira que já era para ter dado muitos frutos, mas quando deu a primeira poda, você já... acabou minha vida, você já desespera, Deus não me ama, olha o que está acontecendo comigo. Espera os processos da vida, irmã. Tudo muda, tudo passa. Basta a gente ficar quieta, firmada na videira verdadeira que é Jesus, confiar nesse agricultor, confiar nesse especialista em vinha. Ele é especialista em vinha, ele é o dono da vinha. E o Senhor está dizendo aqui para que a gente se entregue, né? Será que se o ano entra ano, sai ano e a gente não dá fruto? Agora, por que o Senhor falou que não pode derramar o vinho novo no odre velho? Por que talvez a gente não recebe essa transformação de vida?
Porque talvez o nosso odre está velho. As nossas concepções estão velhas. Porque Deus é um Deus de movimento. Eu lembro de uma vez que a gente estava aconselhando uma pessoa que ela morou aqui muitos anos e a coisa estava ficando muito apertada para ela e tudo estava indicando que era a hora dela ir embora para o Brasil. Né? Ela já não ia no Brasil há muitos anos, desde que tinha vindo para cá, então já tinha, né? A pessoa vai até perdendo assim a referência de família, não lembro quantos anos tinha que ela estava aqui, mas muitos anos. E aí quando a gente conversava e tentava achar uma solução, ela dizia assim: mas quando eu vim para cá, Deus disse isso. E agora eu tenho que ir embora? E a gente falava assim: mas o que Deus está dizendo agora? Nós sabe Deus de movimento, irmãs? Você não pode ficar presa a uma palavra que Deus falou lá atrás. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus... A palavra dele não muda, mas tem coisas na sua vida que muda. Tem que ver o que ele disse hoje. Lembra lá da nuvem do povo de Israel? Eles estão caminhando, Deus dizia: quando a nuvem parar, você para. Quando a nuvem mover, você move. Então, assim, tem muita gente que a vida está parada, que a vida não anda, que está parada naquele problema de 20 anos atrás, agarrada naquele treco que não sai, você está perdendo toda a sua vida, toda a sua seiva, toda a sua força, focada numa única coisa, não dá fruto, não sai do lugar, não renova, não tem folhas novas, porque não entende o processo de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Às vezes, o Senhor manda andar. O Senhor manda andar, o Senhor manda movimentar, o Senhor manda explorar a terra prometida. A terra prometida não é só chegou aqui, botou o pé, cheguei. Ai, mas eu estou passando uma luta, mas aqui é a terra prometida, não posso sair daqui. Expande a terra existe mais. Expande um pouco. Não é só onde é que você parou. Tem muito mais. Então o Senhor quer nos preparar. Né? O problema é que no processo a gente não faz nada, a gente fica só chorando, lamentando e achando que não vai passar, por que eu sou assim, por que está acontecendo isso comigo. Entenda o processo. De tudo que eu estudei da videira aqui, que eu mais gostei, foi que está falando que a queda das folhas e o inverno é um tempo essencial na vida da videira, que é um tempo de descanso. Eu aprendi isso, bem aprendidozinho, graças a Deus. Quando Deus me deu a caminhada de oração, ela acontece até hoje, mas isso não quer dizer que é eterno, isso não quer dizer que vai ser para sempre, porque eu aprendi isso também. Deus é que comanda. Então ela aconteceu até hoje 2 vezes por ano. Ela acontece na primavera e ela acontece agora no outono. Acabou. Eu fecho o grupo e tchau. Até logo e bênção. Ai, irmã, mas o grupo é bacana, o grupo é edificante. Eu não quero saber. Eu preciso do meu tempo de descanso com o Senhor para poder gerar outros frutos. Então, se o fruto de hoje está sendo bom, foi porque eu dei uma pausa para que o Senhor me renove, para que o Senhor fale comigo. Eu não posso ir na minha força. Você imagina uma videira, eu dei muitos frutos, chegou o tempo de inverno, mas eu não vou parar porque eu vou continuar. Talvez ela vai dar mais uma vez só e acabou. Sendo que se ela seguir o fluxo da vida, ela vai dar mais 50, 100 anos que está dizendo aqui. Então nós precisamos descansar. A primeira palavra que Deus me deu para as mulheres, primeira palavra da minha vida que eu escrevi: mulheres, entrai no descanso do Senhor. E tinha anos que eu não ouvia desse tema, e esses dias eu ouvi uma nova pregadora que eu descobri, Sara, eu esqueci o nome dela, depois eu deixo aqui. É uma japonesa, descendente japonês. E ela estava falando de descanso, ela estava falando como é importante. Eu falei, ufa, que bom encontrar alguém que entende isso. Porque nesse mundo frenético que você tem que fazer, você tem que ser produtivo, você tem que acordar de manhã já com a lista aqui fala do list, né? A lista que você tem do que você tem que fazer.
E o prazer do povo evoluído hoje é o checklist, é checar que fez, né? Você coloca lá tudo que você fez e vai checando. E o inimigo fala, você não pode parar, você não pode descansar. Não, você vai dormir, você vai perder tempo. E as coisas essenciais, o processo essencial da videira, aquilo que vai dar a seiva, que vai dar renovo, a videira não está conseguindo e depois ela é cortada, porque ela não dá fruto. E esse viticultor, ele disse aqui para o senhor da vinha, me dá mais um ano, deixa eu investir mais um ano. Aqui estava falando aqui, irmãs, essa figueira está ocupando a terra inutilmente. Gente, essa palavra é tão forte. Será se nós estamos ocupando a terra inutilmente? Isso é inadmissível na vida de um homem e de uma mulher, porque você foi um ser criado cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus, cheio da vida criadora, da vida motivacional, da vida... Meu Deus do céu, a nossa mente é assim, fantástica. E aí a gente não dá fruto. Frutos bons, irmãs. O que é fruto? Vamos estudar um dia sobre fruto? Fruto! Quando você acorda feliz, quando você libera gratidão, quando você honra as pessoas que estão à sua volta, quando você faz o que você tem que fazer, você está dando fruto. Né? Quando você abre mão do pecado, quando você abre mão das coisas ruins, né? Abre mão de ficar amarga porque alguém te pisou, deixa sair o suco. Deixa sair o suco doce, puro. Ah, me pisou, fiquei amarga pro resto da vida, morri. Porque tem muitas mulheres assim, irmãs. Muitas. Eu sei que dói. Eu sei que a poda também dói. Ainda mais quando é a poda do agricultor, né? Você tá indo com tudo, achando que tá com a bola toda, ele poda. Não é bem assim não, bonitinha. Baixa essa bola, né? Foi o processo que eu passei quando eu falei de 2010. Estava confiante em algumas coisas, descansada, né? Tem uma parte do descanso que não é bom quando você não descansa no Senhor. Quando você descansa na sua própria força, naquilo que você tem, naquilo que você acha, e aí vem a poda do Senhor. Então o que o Senhor quer falar conosco é isso. Entenda os processos da vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida para que você dê fruto. E, sabe, vamos receber esse novo de Deus. Eu ouvi uma pregadora um dia falando, né, que muitas mulheres buscam a restauração do seu casamento e foca tanto no outro, na restauração do casamento, esquece de cuidar de si, esquece de entender o que é que Deus quer fazer em você, esquece de dar os seus frutos e fala, mas a restauração não vem, eu estou buscando e não vem, porque você precisa preparar o ambiente. Se vier o novo de Deus sem você estar preparado, aquilo vai trazer a destruição, porque o odre vai se romper. E aí vai perder todo o vinho, vai perder as duas coisas, vai perder o recipiente, vai perder o vinho. E o que Deus quer de nós é derramar um vinho novo, num odre novo, aonde vai reter. Nós vamos reter esse vinho, nós vamos fazer o bom uso desse vinho que Deus está falando aqui, que representa o Espírito Santo, representa a alegria. Então é isso, irmãs, que o Senhor quer te chamar a atenção nesta manhã. Não deixe esse ano acabar sem você fazer uma análise da sua vida. E não espera ano que vem, não. Então tá bom, eu estou ouvindo esse devocional, janeiro eu vou melhorar. Eu não fiz a caminhada, eu não fiz o suco verde, eu não li, mas eu vou fazer em janeiro. Janeiro tá ali na porta, ó. Falta novembro, dezembro, 2 mesinhos só. Eu vou conseguir, tá, irmã? Vou conseguir. Pra que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Começa segunda, começa hoje, começa agora, pouco a pouco. Esse negócio de espera de segunda, espera mês que vem, espera ano que vem, irmã, isso aí só está atrasando a nossa vida de dar fruto. Então vamos assim com a graça de Deus nos encher da presença de Deus e
ficar coladinho com a videira. E vamos lá, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para hoje, que o Senhor fale ao nosso coração. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu fico só jogando. No próximo eu falo. No próximo vai dar tempo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Recebe a palavra do Senhor. Recebe o vinho novo do Senhor. Prepare o seu odre. Prepare. Fala, Senhor, eu estou com odres velhos. Porque, irmãs, principalmente a gente cristão, a gente é tão religioso, sabe? Tão religioso. Coisas lá de 1900, trololó. Ei, já andou. O mundo espiritual já passou, você está lá atrás ainda com seus conceitos. Porque não podia fazer isso, porque o Espírito Santo não age assim, e vai ficando preso lá, lá naquele conceito lá atrás. Deus está nos chamando, vou falar uma frase que eu amo, para correr com os cavalos. Quem nunca leu esse livro, se puder, leia. Corra com os cavalos. O autor é Peterson, esqueci o sobrenome. Procurem que eu não posso dar tudo mastigado também, né, irmãs? E é um livro fantástico, sensacional. Esses dias, depois de entender no profundo, depois de muitos anos, entender como é maravilhoso esse negócio de correr com os cavalos, esses dias eu falei, Senhor, eu acho que eu já estou querendo que meus cavalos criem asa, porque é muito fantástico fluir no seu chamado, é muito fantástico fluir no seu tempo, é muito fantástico ir saindo daquilo que prende a videira de ir crescendo, sabe? Porque a videira ela tem que crescer, ela vai se expandindo. Deus vai criando os status, gente, como é que fala lá? O lugar lá que faz o estaleiro. Deus vai criando os estaleiros e ela vai crescendo. Quando ele mais for puxando, quando ele vai aumentando o estaleiro, ela vai indo, né? Ela vai indo, ela não para. Mas pode vir aquele cipós querendo te prender, né? Pode vir aquelas coisas querendo te segurar. Não expande muito não. Não. Você não foi, tá indo longe demais. Então é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Não deixa nada te prender, não deixa as raposinhas roubar as flores. Quando vier comecinho das flores, sabe? Você está começando a brotar, você está começando a dar fruto. A raposinha quer roubar aquilo ali. Então vigia. Dê muitos frutos. A música que eu vou deixar hoje, na verdade, ela é um CD completo, né? É um CD que nem era CD na época, era fita cassete. Em 1996, que marcou minha vida, que eu recebi um vinho novo do Senhor, que eu tenho desse vinho até hoje e que eu degusto desse vinho até hoje e é a base de tudo que eu vivo, porque foi um avivamento que eu vivi naquela época. É um CD do David Keelan que chama Vinho Novo. Tinha o Vinho Novo 1, tinha o Vinho Novo 2, foi quando ele começou o ministério dele no Brasil e ele carregava as fitas cassete. E então eu queria achar uma canção desse CD, mas como é muito antigo, não tem, eu achei esse CD completo e eu vou deixar aqui para vocês conhecerem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E quem sabe esse final de semana eu consigo falar tudo que eu preciso falar fora do devocional, alguns detalhes que eu quero falar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.